Eu fiquei sabendo agora há pouco que eu sou o que separa de vocês de ir para casa, né? Então vou tentar fazer uma palestra que não seja tão maçante, mas que a gente consiga expandir um pouco o que a gente conhece sobre Python e tudo mais. Né? Como o Juan já me apresentou, sou DevOps Engineer, eu venho muito mais da área de infraestrutura. Comecei alguns anos atrás, manutenção de computadores, redes de computadores. E foi pelo fato que, lá no começo, eu queria ser programador, né? Queria prestar ciência da computação. Mas era muito caro a faculdade na época, e eu fui para algo mais barato, só que na área. Eu me formei em redes de computadores. E desde lá para cá eu vim me aperfeiçoando cada vez mais. Só que eu tive muito contato com desenvolvedores, acabei aprendendo bastante, e eu uso o Python, além do que eu vou mostrar para vocês no dia a dia, para me aperfeiçoar no mercado. Então, se eu sou da área de infraestrutura, eu preciso subir um Kubernetes, eu preciso de aplicações, eu não quero depender de outra pessoa. Eu desenvolvo algumas aplicações e faço meus testes. Aqui está um QR Code com os meus contatos, canal no YouTube, LinkedIn e tudo mais. Está um pouco puxado o tempo, mas sempre que dá eu estou compartilhando um pouco de conhecimento. E a minha ideia hoje é compartilhar um pouco mais da experiência e menos de código. Eu acho que código Python é uma comunidade gigantesca. Se a gente postar em uma das comunidades, a gente vai obter ajuda. Mas a forma como a gente pensa para resolver os problemas que acontecem no dia a dia, eu acho que é o que vai mudar e é o que vai fazer a diferença. Principalmente hoje, no mundo que tem muita IA generativa, todo mundo acha que pode codar, um monte de empreendedor que não era da área de TI falando que é simples programar, e a gente vê um monte de código zoado. Bom, contextualizar um pouquinho, né? Eu vi ali que está um pouco misto o público, mas muita gente vem da área de desenvolvimento. Então, o que é DevOps? DevOps ele nasceu com um único objetivo: quebrar o silo, a barreira que tem entre o time de desenvolvimento e o time de operações. Ah, Robert, na minha empresa não é assim. Na maioria das vezes é. Até onde eu trabalho, apesar de a gente ter uma área de DevOps, muitas vezes é assim. E para a gente entender melhor um pouco isso, esse problema ele acabou acontecendo por causa disso daqui. Cada área tem um objetivo. A área de desenvolvimento, ela precisa entregar. Recebe uma demanda da área de negócio, planeja, desenvolve, entrega. Quer fazer o deploy. Nossa área de operação, que é o que vocês devem xingar pra caramba, né? Pô, tudo tem que abrir um chamado, não aprovamos o deploy, a pipeline não funciona. Tudo isso é porque a gente precisa garantir que um novo deploy não quebre algo que está funcionando. Falar dessa forma, quebrar é só fazer rollback. É muito simples. Mas quando você atende um ambiente onde, por exemplo, tem 50 milhões de pessoas que dependem daquela aplicação, o buraco é mais embaixo. Então a gente precisa ter N tipos de controles. Mas a ideia de DevOps é exatamente unir para não ter um conflito. Um lado quer fazer deploy rápido, o outro lado só quer garantir a disponibilidade. E como que a gente resolve isso? Trazendo os dois para trabalhar de forma conjunta e compartilhando como cada um trabalha. Então não adianta o time de DevOps impor regras sem entender quais são as dores do time de desenvolvimento. Quem aqui trabalha com desenvolvimento e já se aventurou um pouco em construir CI/CD, instalar Kubernetes, Docker e tudo mais? O que vocês fazem em teste? Da mesma forma funciona na empresa que vocês trabalham ou é completamente diferente? Nada funciona, né? Para desenvolvedor nada funciona e para o dev, para o DevOps a gente fala que tem que ser babá de dev. Mas qual que é a ideia? Quando a gente trabalha, hoje eu faço parte de um time de engenharia de software, de inteligência, de engenharia, onde a gente tenta levar exatamente isso para o time de desenvolvimento. Por que você tem que fazer um deploy com pequenos lotes, por exemplo, né? Fazer uma entrega contínua? Por que você tem que usar o CI/CD? Não adianta fazer todo um código e deixar guardado ali durante uma semana, quando você for fazer um push está cheio de conflitos. Então, essa interação, ter um pouco mais da base, ao invés de impor regras, é o que eu tento levar e é o que eu tento de evangelizar também no dia a dia do trabalho. Tá? Então, quando a gente fala de ciclo de DevOps, a gente tem toda a parte de Dev, que seria código, build, teste e tudo mais. Aqui a gente tem uma gama de ferramentas. Então, se a gente está falando de código, a gente começa... Vamos começar antes, planejamento. A gente vai ter um Gira da vida, por exemplo. Quando a gente fala de código, a gente vai ter Git para versionar. Onde vai ser o meu repositório remoto, pode ser GitHub, pode ser GitLab CI/CD, Bitbucket ou qualquer outra coisa. O processo de fazer o build. Qual que é a ideia quando a gente faz o build? Por que é importante fazer o build?
Primeiro ponto é você garantir que você vai ter uma instalação portátil da sua aplicação, para não ter aquela ideia, na minha máquina funciona. Então, se a gente garante que eu tenho uma imagem corretamente configurada, com todas as premissas que eu preciso para fazer um deploy em qualquer ambiente que aceite container, seja Docker, seja Kubernetes, eu já evito sérios problemas que eu poderia ter em produção. Isso não é tudo, porque em produção existem outras variáveis. E aí eu falei para vocês da ideia de a gente falar de mais experiência e menos código. Então, quando a gente está trabalhando com essa ideia de buildar, a gente está garantindo que vai passar para um ambiente de dev, para um ambiente de QA ali, de uma forma tranquila. Mas esses dias eu peguei um ambiente que uma DAG, eu vi até, teve uma palestra hoje falando sobre Airflow, né? Teve uma DAG que ela só ficava intermitente em produção. Quando a gente foi analisar, é porque o tamanho do arquivo que essa DAG iria processar, ele passava de 5 GB em determinado momento. E o pod que essa DAG estava sendo orquestrada não tinha todo esse espaço em disco, digamos assim. Então, quando a gente começa a trazer um pouco da vivência de DevOps e utilizar Python para ajudar isso, por exemplo, poderia ser uma das verificações que poderia ser feita. Qual que é o tamanho desse arquivo que eu vou manipular, que eu vou processar? Ele mudou, ele não mudou? Como que está? Beleza. Agora, voltando um pouquinho mais para operações, mas imagino que seja o dia a dia de muita gente também, né? Porque essa história de eu ter um time de DevOps e um time de desenvolvimento, a gente vê em empresa grande. Hoje eu tenho oportunidade de trabalhar numa empresa grande, mas nem sempre foi assim. Muitas vezes, quem aqui é o desenvolvedor, é o DevOps, é o cara que coda, tem que fazer deploy, tem que resolver incidente. Então vocês também passam por isso daqui. Tem que atuar em incidente no dia a dia. Muitas vezes tem que executar tarefas repetitivas. Não sei como está o processo de deploy de vocês hoje. Tem que realizar integrações. Mas no final, o que a gente sempre tem que fazer? É resolver um problema. Desde o código, se a gente pensar com a mentalidade de desenvolvimento que a gente cria, até o problema que a gente resolve no dia a dia, a gente está resolvendo um problema. O nosso código ele vai gerar um produto ou serviço que resolve o problema de alguém. O nosso trabalho vai fazer com que esse produto ou serviço fique no ar e fique disponível. E o Python a gente sabe que tem várias utilidades, né? Desde muito mais forte, alguns anos atrás, em machine learning, inteligência artificial, processamento de dados, engenharia de dados. Só que depois isso foi mudando. A gente vem com desenvolvimento web forte. Eu vi algumas palestras, por exemplo, e já atuei na Globo. Algumas aplicações eles usam e escalam. Né? Se não me engano, foi na Python Brasil mesmo que eles falaram como que escalavam com Django e etc. e tal. Só que, ainda assim, a gente tem um pensamento do quê? O Python ele vai fazer o que a gente está acostumado. Eu preciso fazer um processamento de dados. Vou usar um Pandas, vou usar uma arquitetura de Airflow, uma arquitetura de engenharia de dados. Vou trabalhar com machine learning, inteligência artificial. Vou usar aquelas bibliotecas. O que eu posso fazer mais? Essa é a ideia que eu tento passar quando a gente pensa na área de infraestrutura e operações. Por quê? Mesmo que ele seja uma linguagem versátil, todo mundo aqui sabe disso, ele ainda é ignorado para muitas coisas. A gente faz mais do mesmo na maioria das vezes, digamos assim. E alguns motivos usados para quem não é programador e não quer usar Python, ou para não usar Python em determinadas ações, né? Ah, eu não sou programador, eu não sei lógica de programação, eu não tenho onde usar no meu dia a dia. Né? Programar é muito difícil. Agora, uma pergunta para complementar. Quem trabalha numa empresa onde a linguagem principal é Python? Nem todo mundo. Então, a gente tem aqui um equilíbrio. Né? A gente vê que Python ele é muito forte, mas muitas vezes ele não é a linguagem principal. Existem outras, e Python ele entra como parte do processo e tudo mais. Beleza. Por que Python para DevOps? Eu considero, tá? Eu vou contar um pouquinho das histórias para vocês também, né, que o Python eu não vejo ele como uma linguagem, somente uma linguagem de programação. Eu vejo ele como uma ferramenta que facilita o nosso dia a dia. Se a gente pensar em Docker, qual que é o objetivo do Docker? Facilitar o nosso dia a dia. Porque lá atrás, a gente tinha que tratar com problemas de dependência, problema de sistema operacional. Se a gente pensa numa empresa que tem muito desenvolvedor, o onboard desses desenvolvedores. Como que eu configuro a máquina, o que eu tenho de biblioteca e tudo mais. Quando eu trabalho com Python, com Docker, eu consigo ter uma imagem, ter um ambiente isolado e testar várias coisas. Quando a gente fala de Git, a gente está falando de versionar código. Então a gente está falando de várias ferramentas. E a gente acaba ignorando o poder do Python que ele tem para criar novas ferramentas para o nosso dia a dia. Show. 5 razões. Aqui, basicamente, é para quem está chegando. Quem já tem mais experiência em Python pode
já sabe muito bem disso, né? Mas Python, ele é uma linguagem de alto nível. Se você sabe o básico de inglês, você consegue entender um código. Se está escrito name igual, você sabe que ali está escrito name. Se você conhece um pouquinho o que é um loop, você vê um código Python, você sabe o que é um for. Você sabe o que é uma declaração. Diferente de outras linguagens, não vou nem falar de Java, porque não pode falar mal de Java. Mas linguagens onde você, por exemplo, você tem que fazer a tipagem. Você tem que declarar uma variável e declarar o tipo dela. Quem aqui já trabalhou com Go? Já codou em Go? Go é lindo, né? Todo mundo usa, é mó legal. Vamos manipular um JSON em Go? Qual que é a dor de cabeça que é isso? Você tem que criar uma struct, você tem que saber o que vem naquele JSON, você tem que conhecer o dado para você simplesmente ler um JSON. Com Python você não precisa nada disso. Multiplataforma, o que eu uso em Linux, eu uso no Mac, eu uso no Windows. Deixando um parênteses, obviamente depende muito do que você está usando. Algumas coisas você vai depender de ter uma biblioteca no SO, alguma coisa assim, o setup pode mudar. Mas, no geral, o mesmo código vai funcionar. Isso não é a mesma coisa para quem é desenvolvedor mobile, né? Ou ele cria um falso app, ou ele vai ter que desenvolver para Android, depois ele vai ter que desenvolver para iOS. Open source, comunidade, não preciso nem falar, né? E a curva de aprendizado. Comparado a outras linguagens de programação, Python é muito mais fácil. Se a gente falar de infraestrutura, acho que todo mundo já criou algum arquivinho ali, .sh, certo? Comparando o if de um shell script, que você tem que colocar um "-f" para saber se existe ou não, e no Python você coloca import os path existe, o que é mais fácil? Você tem que ter uma tabelinha para saber o que significa cada parâmetro, ou a linguagem está explicando para você? Então, se tiver o caminho certo, rapidamente você consegue ter uma base em Python para começar a evoluir cada vez mais. E aí, quando a gente fala de DevOps, a gente tem um ecossistema muito rico em bibliotecas. As próprias empresas de infraestrutura e operações, elas se preocupam com isso. No livro Manual do DevOps, no livro Projeto Fênix, muito se cita que é o seguinte: hoje em dia, tudo é software. Antigamente, eu precisava ter um evento como esse, por exemplo. Se eu tivesse que colocar um Wi-Fi e tudo mais, eu teria que ter o quê? Toda uma infraestrutura de rede, tudo funcionando, belezinha. Hoje em dia, a gente pega um equipamento disso, ele tem tudo API. O cara, às vezes, já tem um templatezinho da API, ele chega aqui no evento, ele só aplica, mesmo com o equipamento zerado. Antigamente não tinha isso. A Cisco, hoje, no seu programa de estudo, ela tem um curso de Python. A AWS tem sua própria biblioteca de Python. Tem o seu SDK. Então, a gente está falando que as empresas também estão se preocupando com isso. Hoje, tudo virou software. Se a gente não tem as coisas como software, dificilmente a gente consegue escalar. E a ideia que eu trago de Python foi porque aconteceu comigo e acho que aconteceu com muitas pessoas, a gente vai ver no decorrer da apresentação aqui, que não é sobre código, não é sobre programar melhor, ter um código melhor ou não. É sobre resolver problemas. Porque o que separa a gente do salário que a gente tem para um salário legal que a gente almeja, da empresa que a gente trabalha para trabalhar numa empresa que a gente deseja, é a nossa capacidade de resolver problemas. Por que hoje a gente olha e vê vagas de DevOps em grandes empresas com salários altíssimos, apesar de eles terem poucos DevOps? É a capacidade de resolver problemas. Por que um desenvolvedor sênior ganha mais que um desenvolvedor júnior, ganha pleno? Não é, obviamente, a senioridade e tudo mais, mas isso, no fim das contas, é o quê? É a capacidade de resolver problemas. E quando a gente usa o ecossistema que o Python tem ao nosso favor, a gente vai ter muito mais capacidade de resolver os nossos problemas no nosso dia a dia. Então aqui, botou 3, para conectar no Kubernetes, a própria lib do Kubernetes, Docker, requests para... Achei que era meu notebook. Requests para consumir APIs, Paramiko e etc. E Ansible, desenvolvido em Python. Você pode construir módulos adicionais do Ansible em Python. Maravilha. Casos de uso. E aí, eu pensei em trazer um monte de código aqui, mas acho que não vi um caso. Vou compartilhar um pouquinho de um caso de uso do ciclo de desenvolvimento de software. Eu perguntei para uma das organizadoras quantas pessoas tinha aqui. 500 pessoas. Agora imagine um cenário onde você tem 500 desenvolvedores trabalhando numa empresa. Cada um separado em squads, cada um desenvolvendo o seu código. Tá? Beleza. Imaginamos esse cenário. 500 desenvolvedores. Todo mundo aqui na mesma empresa, squads separadas. Todo mundo precisa de uma aplicação que vai se conectar em algo externo.
Seja num tópico Kafka, seja numa fila do RabbitMQ, seja num banco de dados, seja num Storage Object, um S3 AWS, certo? Quem reclama aqui no seu dia a dia hoje que, por exemplo, tem que abrir um chamado para criar a conexão com o S3, para criar o usuário no banco de dados, para criar a credencial de acesso ao Kafka? Hoje em dia, é quase que inaceitável a gente ter que fazer. Se a gente pensa, vamos lá, recapitulando. Se a gente criou todo um ecossistema para o desenvolvedor ter a vida mais fácil. Ele faz integração contínua, o teste dele roda automaticamente na pipeline, ele aperta um botão, ele faz deploy. Por que eu preciso pedir para o cara abrir um ticket para ele criar um usuário e senha no banco de dados para a aplicação dele funcionar? Não faz sentido, né? Então, e o pior, trazendo um pouco para o meu cenário, todo software que a gente desenvolve, ele é deployado em 36 ambientes em mais de 8 países. Então, são 36 bancos de dados, são mais de, sei lá, 10 mil tópicos Kafkas, Bucket S3 eu já perdi até as contas. Como que a gente pode gerenciar isso? Infraestrutura tem que trabalhar. E aí, a gente criou uma solução que ela faz o seguinte. Pensa na interação. Você desenvolve uma aplicação, essa aplicação precisa conectar num banco de dados Postgres. O código Python ele vai pegar um manifesto, vai entender quais são as solicitações, conecta num banco de dados Postgres. Python consegue conectar no banco de dados Postgres? Fácil. Menos de 10 linhas de código, você cria toda uma estrutura para se conectar. Ok. Depois que eu me conectei no banco de dados, verifico as permissões, crio o usuário e senha de acordo com aquela aplicação e dou as permissões necessárias. Alguns passos. Beleza. Só que agora eu tenho que armazenar esse usuário e senha de forma segura. Vou lá, conecto na minha conta da AWS, crio uma secret no Secret Manager, insiro essas informações. Automaticamente, depois o Kubernetes, com seu driver CSI, ele consegue obter essas informações. Fazer isso uma vez é simples. Abre um PG admin da vida, cria usuário e senha, dá a permissão, conecta na console da AWS, cria a secret. Agora, faz isso em 36 ambientes e multiplica 500 aplicações, 800 aplicações. Se a gente não tiver uma ferramenta que faça isso, não vai funcionar. Eu preciso ser um desenvolvedor para fazer isso? Eu não me considero. Eu considero que não sou um cara que a minha grana chega porque eu sou desenvolvedor. Mas com simples código, a gente consegue fazer isso. Obviamente, seguindo boas práticas, o jeito pythonico de desenvolver e tudo mais, não é de qualquer jeito. Mas é a forma como a gente pensa. Em vez de eu ter 30 pessoas para atender chamados de nível 1, 30 júniors ali, eu consigo, com um time de 4, 5 DevOps, manter todo esse ambiente que eu estou falando para vocês. Esse é um dos exemplos. Isso aqui, quando foi desenvolvido na época, em outros cenários, ele reduziu em quase 80% o número de chamados. Então, o desenvolvedor fica mais feliz, a gente tem que trabalhar menos depois do horário, e tudo roda sem a gente. Um outro caso, uma empresa de telecom. Por que eu vou trazer 3 casos de uso e vou separar aqui? Porque se eu falo muito de Kubernetes, Docker e tudo mais, não é a realidade de todo mundo. Mas se eu falo de uma empresa de telecom, todo mundo tem um modemzinho Wi-Fi em casa para se conectar. Agora foi num cenário que eu atuei, numa empresa que ela é uma grande rede de telecom, ela tinha mais de 50 mil dispositivos de rede. Aí, num belo dia, eles foram lá e compraram uma outra rede de telecom. Vem mais 15 mil dispositivos de rede. Qual que era o maior problema deles? Robert, quando eu preciso cadastrar esses caras no sistema de monitoramento, cada um cadastra de uma forma. Tem muitos alarmes porque a comunidade SNMP ela não está correta, porque na época que colocaram era essa, agora mudou. Robert, os grupos de permissionamento, as visualizações estão erradas. Como que a gente conecta isso com 60 mil devices? Desenvolvemos uma solução simples em Python, com Django no front-end, que foi o seguinte, e tem uma coisa para piorar, os times são separados, eu tenho um time de gerência, que é o time responsável por fazer as configurações, equipamento e tudo mais, só que antes de eles atuarem, tem um time de campo, que roda o Brasil inteiro, fazendo as configurações iniciais. Resultado da bagunça, 65 mil dispositivos, mais de 50 comunidades SNMP. Para quem não sabe o que é o SNMP, vamos lá. A SNMP é um protocolo que é utilizado em dispositivos de rede para fazer a gerência dos dispositivos. Então você consegue saber o uptime, se aquela porta está conectada, qual que é o tráfego que está passando naquela porta, o que ela não está.
O que é a comunidade SNMP? É como se fosse um Client ID, para quem trabalha com API, que você passa e fala, olha, esse é meu Client ID, eu quero ter o direito de obter essas informações. Você me passa? Beleza. A gente desenvolveu um código em Python que recebia somente o IP do dispositivo, se conectava via SNMP, e aí com isso a gente acabava fazendo um brute force, então tinha uma lista com as 50 comunidades e ia testando até conseguir. Conseguiu, salva qual que é aquela configuração e já extrai alguns dados desse dispositivo. Todo dispositivo SNMP de rede, ele tem um negócio chamado Object ID, que ali identifica o vendor e o modelo daquele dispositivo. A gente pegava esse Object ID, ia no banco de dados do sistema de monitoramento e verificava, esse dispositivo ele é um Cisco XYZ, o template dele é um iOS. Cria já no monitoramento, usando o nome do próprio dispositivo, que a gente vê lá no sysname, por exemplo, já separa qual que é o grupo e assim por diante. Aplicamos essa solução, a gente conseguiu corrigir todo o sistema de monitoramento em menos de um mês e com um time de 5 pessoas. E aí a gente consegue imaginar como que faria isso, 65 mil dispositivos, para revisar se a gente não tivesse algo para programar. Robert, mas o time de operações não usa muito shell script? Eu sou de infraestrutura, mas fazer um shell script que faz toda essa operação ia ter pelo menos umas 900 linhas e para dar manutenção nisso ia ser terrível. Em Python a gente consegue organizar, criar classes, criar funções, fica tudo muito bem organizado e tudo muito bem estruturado. Case de monitoramento. Não vou focar tanto no monitoramento, eu vou focar somente na implementação. Uma rede de varejos, mais de 6 mil pontos de vendas. O que são pontos de venda? Aquele caixa onde a gente passa as nossas compras. Eles tinham um problema também. Contratamos um sistema de monitoramento, precisamos instalar o agente em todas essas máquinas. Beleza, a Ansible resolve isso. Só que eu tenho outro problema, eu não sei qual que é o IP desses equipamentos, desses servidores, digamos assim, e eu não sei o usuário e senha que está sendo usado. Por quê? Quando a empresa começou, ela tinha 1000 PDVs, depois ela foi crescendo, 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 se perdeu o padrão. Né? Maravilha. Criamos uma solução em Python também, bem simples. A gente levava para cada loja, via rede, e fazia um NetScan, usando Python. Buscava toda a rede, buscava quem estava respondendo na porta 22, consultava a nossa base de usuário e senha, fazia um brute force. Quem conseguisse responder, a gente pegava, criava já um inventário dinâmico do Ansible e jogava numa pipeline. O que isso resolveu para o cliente, afinal? Ele queria contratar 15 pessoas para que em 3 meses conseguisse conectar em todas as lojas e fazer todos esses testes. A gente demorou um mês para desenvolver essa solução e ele leva isso hoje para o resto da vida, basicamente, né? Porque não tem problema. Com esses 3 casos de uso, o que eu quis trazer para vocês? Não é só aquilo que a gente pensa que dá para fazer, mas é aonde a gente pode chegar. E eu costumo dizer, se a gente consegue ter um passo a passo daquilo que a gente tem que fazer, e se esse passo a passo existe algum comando que faça isso, muito provavelmente a gente vai conseguir automatizar. Mas, além de automatizar, tem uma coisa que só o código não resolve. É como eu emito essa informação, seja para o meu gestor, seja para o meu cliente. Uma vez eu atuava numa corretora de investimento, a falecida Isinvest, que hoje é Nubank, e a gente também tinha um sistema de monitoramento e tudo lá, e eu tinha um tech lead muito legal, Paulo Giga, e toda dele eu me apresentava, fiz um script que faz isso, fiz um script que faz aquilo. Aí ele falou, Robert, você tem que aprender a se vender melhor, cara, não é só um script. O que esse script resolveu? O que aconteceu? Tenta pensar melhor nisso. Aí eu vou contar 2 cenários para vocês agora, e vocês me falam qual que é o melhor. Primeiro, cenário 1. Desenvolvi um script que ele consulta uma API, e depois ele consulta no banco de dados. Os dados que tiver diferente, eu gero uma lista e envio para um Slack ou para um Teams. Cenário A. Cenário B. Pessoal, a gente tinha um problema onde todos os clientes da corretora eles estavam abrindo chamado. Por quê? Quando eles viam, por exemplo, um papel pelo aplicativo, ele fala, legal, agora eu quero comprar esse papel. Seja um banco, um imobiliário ali, enfim, quero comprar esse papel. Quando ele entrava na corretora pelo computador, aquele papel não estava disponível. Por quê? Uma carga no banco de dados que exibia quais são as ações disponíveis, ela estava dando um problema. Isso gerava mais de 300 reclamações por dia na corretora e o time de back-office estava uma loucura.
criamos uma solução que ela compara os dados de ações, tanto do mobile, tanto do desktop, e assim a gente emite um relatório, e o time, isso executando todo dia de manhã. Então, se teve algum problema de carga, o time de back-office já consegue resolver isso antes que os clientes comecem a reclamar. O que vocês acharam mais atraente? A A ou a B? A B. Então, a ideia da palestra também foi trazer exatamente isso. Não é só sobre código, como a gente entender o que a gente está fazendo, qual o problema que a gente está resolvendo e como isso está atrelado ao negócio da empresa que a gente trabalha. Os cenários que eu compartilhei antes, o primeiro do ciclo de desenvolvimento, eu estou falando no mercado financeiro. É meio que inevitável a gente ter que fazer muitos deploys por dia, a gente tem que ter todo um controle, porque senão a gente está falando de mais de 50 milhões de clientes sendo com o teu serviço indisponível. Tá? A minha ideia qual que é? Eu não me considero um engenheiro de software. Eu tenho um bom conhecimento nesses últimos anos aí que eu adquiri, sim. Mas para quem está começando e quem quer fazer algo parecido, você não precisa se tornar um engenheiro. Você precisa entender algo que, quando a gente vai fazer qualquer curso de programação ou faculdade, parece um bicho de sete cabeças, né? Algoritmo, fluxograma. Véi, o que é um algoritmo? Nada mais é do que uma sequência de passos do que você tem que fazer. A gente já faz isso hoje no dia a dia. Quem teve que vir para cá? Eu, pelo menos, né? Sair de casa, carro está abastecido? Não. A passar para abastecer. Entra no site, vê qual é o endereço, coloca no Waze, segue o Waze, chega aqui, credencia e está aqui com vocês. Vocês observam que a gente fala, tem muito medo de lógica de programação e tudo mais, mas o que eu vejo é uma lógica racional, a gente já aplica isso no dia a dia. Se a gente parar um pouco para pensar nas tarefas que a gente faz no dia a dia, a gente consegue também traduzir em passos. Né? Então a gente já faz isso quando define um procedimento, documenta um troubleshoot, faz um planejamento de um evento como esse, que é uma loucura, eu estou vendo pelo DevOps Days. E aí, a gente tem algumas características. Eu não vou entrar tanto a fundo, porque a gente está falando mais do pensamento do que do código. Vamos fazer um café, então? Isso aqui seria um algoritmo de um café. Eu costumo dizer, geralmente, que a primeira palavra ela vai ser uma ação. O que você vai fazer? Pegar a cafeteira, colocar a água no reservatório, colocar o pó. Obviamente, tem pessoas que fazem café diferente. Esses café gourmet aí tem pesar, o caralho, tem bastante coisa diferente. Legal. Agora, vamos reiniciar um serviço? Eu não sei fazer isso em Python. Beleza, ó. Esquece Python. Pode ser em Python, Go, o que que seja. Você tem que, primeiro, verificar se o serviço está rodando. Como que eu verifico se o serviço está rodando? Systemctl status no nome do serviço. Se ele estiver parado, o que que eu preciso fazer? Se não. São coisas que a gente já usa no nosso dia a dia. Agora, como que eu faço isso e traduzo para um código? Basta entender a sintaxe. Aí volta lá atrás, né? Python é tão fácil por quê? Se eu preciso fazer um se e se não, se eu preciso fazer uma comparação, se eu preciso integrar com outras ferramentas, eu tenho um ecossistema muito rico. Tá? E a questão não a gente está falando no evento de Python, né? Mas não é sobre programação. É sobre criar soluções que resolvem problemas no nosso dia a dia. Muito obrigado para todos que ficaram. Espero que vocês tenham gostado. Se alguém tiver alguma dúvida, tiver tempo, aqui estão os meus contatos também, eu fico à disposição.